Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre conflitos por território. Entre esses conflitos vamos ter guerra, disputas políticas, religiosas, étnicos, raciais, tá bom? A gente vai ter uma diversidade aí. Aí a intenção do vídeo é pontuar cada uma dessas e caso você se interesse em saber por algum desses conflitos em particular, você busca outras fontes de conhecimento, tá, gente? Matérias de jornais ou artigos acadêmicos que falem desse tema, tá? Por quê? Antes de produzir esse vídeo, eu dei uma pesquisada como ele está sendo trabalhado nos canais aqui no YouTube. E eu vi que muitos professores optaram por fazer vídeos específicos para cada conflito. Eu já não gostei desse formato, porque eu vejo que quando a gente faz um vídeo muito detalhado de um assunto, às vezes não tem tanta visualização, porque tem a tendência de ficar um pouco exaustivo o conteúdo e muito longo. E essa não é a minha intenção. Meus vídeos eu tento fazer o mais curto possível. Também vocês vão perceber que eu estou num novo formato. Eu apareço primeiro aqui para vocês e depois eu projeto a tela para vocês novamente, tá bom? Vamos testar aqui o que ficar melhor. E aí vocês vão me dizendo se gostaram ou não. Então, vamos para o vídeo. Como eu já havia falado, nosso tema é conflitos por disputas territoriais. E aí a gente inclui guerra, terrorismo, disputas políticas, econômicas, ambientais, étnicas e religiosas. Bem-vindos ao Falando de Geografia, meu nome é Joanilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para o vídeo. O que são conflitos territoriais? São disputas entre grupos de pessoas, claro, né, sobre a posse de um território ou acesso a recursos. Esses recursos podem ser naturais, como petróleo ou água, por exemplo, que é o que dá pauta para muito conflito atualmente. Eles podem envolver estados, nações ou minorias nacionais. Quais são as características que a gente vai verificar aí com relação aos conflitos? Normalmente os conflitos eles são uma expressão das ações de territorialização dos sujeitos, que são o que? As pessoas no espaço, tá bom? São mais do que uma disputa por território físico. Aí a gente vai ter envolvimento das questões religiosas, culturais desse povo. E aí, por que existe esse conflito pelo território? Porque o território ele é uma extensão física do povo que habita naquele lugar. E aí ele faz parte dessa identidade dessas pessoas, dessas civilizações. Justamente por conta disso que eu falei para vocês, existe hoje no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas, justamente porque eles visam a emancipação ou a independência de alguns povos que disputam um território que tem duas ou mais nações que anteriormente a essa divisão elas eram nações inimigas, vamos por assim. Vamos agora pontuar as principais causas. Desejo de ampliar o território. Aí a gente tem a resistência de minorias nacionais que querem independência. Outra coisa são as diferenças étnicas e também as diferenças religiosas, disputas por causa de controle de recursos naturais. E também tem outra causa, que é a doutrina Bush. O que é a doutrina Bush, pessoal? A doutrina Bush surge lá no ano de 2001, quando acontece o atentado terrorista que derruba as Torres Gêmeas e também tenta atingir o Pentágono e outros prédios políticos importantes dos Estados Unidos. Esse atentado ele foi organizado pelos terroristas do grupo da Al-Qaeda, né? Que a partir daí se inicia essa doutrina. Ela defende que o ataque deve ser preventivo, ou seja, os países onde tem essas células terroristas devem ser atacados antes que eles ataquem os Estados Unidos, tá? E esse argumento dado pelo Bush é porque ele diz que agora o inimigo é invisível. Então, e ele usa o atentado terrorista para explicar isso, que ninguém imaginava que aquelas pessoas que estavam nos aviões eram terroristas. E ela leva o nome de doutrina Bush porque o presidente em exercício nos Estados Unidos em 2001, quando acontece o atentado, é o George W. Bush. Então, por isso que fica com o nome de doutrina Bush. Bom, gente, e aí após a adoção dessa doutrina, as tensões entre os radicais islâmicos e o Ocidente ficou cada vez maior.
E os atentados terroristas também se intensificaram, atingindo outros países. E os atentados eles ajudaram a justificar ainda mais a intervenção americana no Oriente Médio, que era a região onde possuía a maior diversidade étnica, religiosa e a grande quantidade de petróleo. Então, envolveu várias questões aí, se colocassem em prática essa doutrina Bush. Então, por isso, eu coloco ela aí como uma das principais causas para esses conflitos, tá? E a partir de agora, vamos ver exemplos de conflitos territoriais. Eu começo com vocês falando do conflito da Irlanda do Norte. Esse conflito se estende desde o século XX, quando a população da Irlanda iniciou inúmeros protestos contra a dominação do Reino Unido sobre o país. E aí, por conta desse conflito, aí foi dividida a ilha em Irlanda e Irlanda do Norte. E aí, gente, na Irlanda do Norte, a maior parte da população ela é protestante. 58% da população se manifesta em apoio à integração da Grã-Bretanha, enquanto que a minoria que é católica defende a independência e a integração da Irlanda do Norte com a Irlanda. Eles querem que fique uma só, onde os católicos formam uma maioria ampla. Com isso, muitos conflitos e protestos e atentados acontecem nos dois lados. E assim a gente tem o nosso primeiro exemplo de conflito. Nosso segundo conflito são os catalães. Essas nações elas desejam a formação de seus respectivos estados nacionais, com a diferença que entre os bascos existem as ações e programas separatistas mais radicais. O que acontece? Tem a Espanha, e aí a Espanha apresenta duas grandes nações, além dos espanhóis, é claro. E aí a disputa é justamente entre essas duas nações, que são os catalães e os bascos. Ambas desejam a formação dos seus respectivos estados-nação. E ambas desejam a divisão do seu território e cada um ter seu território autônomo. Catalães eles tentam ter o seu território dividido bonitinho através de vias institucionais, com conquista da sua independência, a criação do país chamado Catalunha, tá? Essa parte aqui vocês vão ver aqui no mapa. Entretanto, em 2010, o Tribunal Constitucional da Espanha rejeitou oficialmente o reconhecimento da Catalunha como uma nação. Já os bascos, eles buscam também sua independência, só que eles têm a organização terrorista, que é a ETA, né? Que é por onde eles buscam aí sua independência. Essa organização ela teve intuito inicial de combater o ditador espanhol Francisco Franco, que realizou uma violenta repressão contra os bascos. Agora nós vamos falar de Ruanda e Burandi. Ruanda e Burandi são palcos de uma sangrenta luta, tá? Entre dois povos, que são os Hutus e os Tutsis, duas etnias africanas que elas vão lutar pelo controle territorial desses países. Ambos os territórios, após a partilha da África, formaram um único país, denominado Ruanda-Urandi, que pertencia à Alemanha. Aí, após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial, esse território passou a pertencer à Bélgica. E aí, os belgas então escolheram a minoria Tutsi, que eram 15% da população, para governar o país, subjugando a maioria que eram os Hutus. Em 1959, após inúmeros protestos dos Hutus, houve uma separação entre Ruanda e Burandi. E aí, em 1961, Ruanda conseguiu sua independência e passou a ser uma república administrada dessa vez pelos Hutus. E os Tutsis foram perseguidos e alguns se exilaram em países vizinhos, inclusive em Burandi, que também conseguiu sua independência. Ao longo dos anos, esse conflito entre a Ruanda e Burandi e entre essas duas etnias ainda existe, tá? Até hoje, e se mantém. Nosso próximo conflito é o conflito na Caxemira. Esse conflito é principalmente entre a Índia e o Paquistão. Mas lembrando que a China também luta pela Caxemira. Por quê? A Caxemira é uma região montanhosa localizada no norte da Índia, nordeste do Paquistão e também parte da China. E ela é alvo de disputa, tá? Dessas nações. Por quê? No final da dominação colonial britânica, o vasto território da Índia britânica dividiu-se entre Índia e Paquistão. Porém, a região da Caxemira era de maioria islâmica. Então, mas com o governo hindu. Aí ficou sem um rumo certo. Tá, quem vai administrar, quem vai pertencer?
Com isso, ficou decidido que a região formaria um território autônomo, para não ter briga com ninguém. E aí isso provocou uma série de rebeliões da maioria muçulmana sobre o governo hindu. E aí o que aconteceu? O governo então solicitou apoio da Índia, que passou a intervir militarmente na região. E aí, em resposta a isso, o Paquistão enviou tropas em apoio aos muçulmanos. E aí começou o conflito. Os conflitos ainda duram, porque atualmente ela é ocupada pelos dois países e também pela China. Porque a China vê essa região como uma posição estratégica para ter acesso ao Tibete, por exemplo, que é uma localidade de domínio chinês. E outro exemplo que a gente tem são os curdos. Os curdos, eles são atualmente conhecidos por formarem a maior nação sem pátria do mundo. Por quê? Trata-se de uma etnia composta por 40 milhões de pessoas aproximadamente que habitam regiões como o Iraque, o Irã, a Síria e a Turquia. Aqui nesse mapinha do G1 vocês podem ver essa mancha vermelha é onde a gente tem espalhado essa etnia vivendo nesses países, Turquia, Síria, Iraque, Irã, tá? Então eles estão espalhados aí. Os curdos, eles sofrem duras repressões dos países onde eles habitam. Na Turquia, por exemplo, eles também sofrem muita repressão do governo, que teme perder o território para eles. E aí o sonho deles é um dia criar um estado curdo, seria o Kurdistão. Mas aí os estudiosos dessa área dizem que é muito difícil, muito improvável que esse território seja reconhecido, uma vez que ocuparia também o centro-sul da Turquia e parte da Síria, do Iraque, uma região extremamente estratégica para conter as nascentes de rios como o Eufrates e o Tigre, que abastece boa parte do Oriente Médio. Bem, gente, aqui passo para lembrar para vocês que eu tenho disponíveis meus materiais para que vocês possam estar estudando aí por meio de mapas mentais. Tenho mapas mentais de geografia geral e do Brasil. E tenho mapas mentais específicos só de geografia do Brasil. E aí também tenho sobre regionalização do Brasil. Esse aí é 0800, você pode estar baixando para conhecer meu trabalho. E aí, se você gostar, você pode estar entrando no link que tem na descrição do vídeo para estar adquirindo os demais, tá? Que são pagos, são de boa qualidade, garanto a vocês, vai ajudar muito na hora de estudar. E assim vocês também vão me ajudar contribuindo com o meu trabalho aí, tá bom? Vamos seguir. E aí nós vamos pontuar agora tensões geopolíticas mais atuais, como por exemplo, Burkina Faso. O que é, professora? É a guerra mais violenta com relação a conflitos armados dentro do contexto atual. Ela acontece ali na área da região que a gente chama de Sahel. Esse conflito, ele fica no norte da África e inclui regiões de 10 países, como Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigéria e o Niger, Chad, Sudão, Eritreia e Etiópia. Essas 10 nações, tá? Elas estão envolvidas nessas tensões aí de Burkina Faso. Desde 2016, vem ocorrendo diversos confrontos violentos entre forças armadas do governo e grupos islâmicos insurgentes como o Ansarul Islam, que é ligado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico no Sahel. O nosso segundo é a Somália. O país enfrenta uma crise humanitária com insegurança, seca, enchentes, insegurança alimentar. Tem vários problemas dentro desse conflito. Qual é a causa desse conflito, professora? Da fragmentação da comunidade política em clãs armados. O combate pelo controle de recursos. Esses recursos são naturais, principalmente nessa região eles buscam água, petróleo, pedras preciosas, o que tiver e que gere dinheiro. E o poder, que é o poder sobre o território mesmo. E aí também tem a intervenção militar de um país, principalmente dos países vizinhos, tá? Vão tentar ajudar e acaba piorando a situação. Em consequência disso, a gente vai ter deslocamento das pessoas para outras regiões, violação dos direitos humanos, restrições da liberdade de expressões. Atualmente, o conflito na Somália está entre o governo e a Al-Shabaab, que é uma célula terrorista.
Nosso próximo é o Sudão. O conflito no Sudão ele começou em 2023 e já provocou uma crise humanitária sem precedentes, tá? O país vai enfrentar aí uma guerra civil entre o exército regular e as forças de apoio rápido, que é a RSF. Causas desse conflito, gente, são tensões étnicas e também infiltrações do exterior, disputas entre generais do governo, tem discordância entre as transições para o regime civil. Tem várias causas para esse conflito, é um misturado, emaranhado. Também temos o conflito de Mianmar. O que aconteceu em Mianmar, professora? Bom, gente, lá o conflito é uma guerra civil que envolve um governo militar e grupos de oposição. O conflito ele começou em 2021 após o golpe de Estado que depois o governador eleito. A ONU apontou que diversos grupos insurgentes atuam no país desde 1950. Muitos deles são armados e radicalizaram sua atuação tentando tomar o poder e derrubar o novo regime militar. Grande parte do conflito se intensifica muito na fronteira entre Mianmar e Tailândia. Agora vamos falar de uma tensão que é palco atualmente, tá? O Rússia e Ucrânia. A tensão lá começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou a invasão em grande escala na Ucrânia, criando um novo fluxo de milhões de refugiados e dezenas de milhares de mortos em civis e militares. Quem acompanhou as manchetes do jornal lembra que logo que iniciaram os ataques na Ucrânia, a população, mulheres, crianças, começaram a migrar de lá para cidades que estavam longe do conflito, justamente para tentar sobreviver. E os homens foram todos recrutados para atuar lá no conflito, tá bom? E aí, a partir desse momento, a ONU começou aí a quantificar a quantidade de mortos. Lá de início eram 12,3 mil mortos, né? Mas esse número era uma estimativa, eles não sabiam o número real, que poderia ser muito maior que isso. Mas esse conflito ela não começou em 2022, tá? Ele começa lá em 2014, quando a Rússia anexou o território ucraniano da Crimeia em um movimento não reconhecido internacionalmente. Então, por conta dessa anexação da Crimeia aí, que começa todas essas tensões. Desde então, o regime do Vladimir Putin apoiou os separatistas pró-russos que lutavam contra os militares ucranianos na região, na fronteira entre os dois países. E aí, a Rússia controla atualmente cerca de 17,5% do território internacionalmente reconhecido de posse da Ucrânia. Então, aí nesse mapa, vocês podem, é da BBC, tá? Esse mapa aqui. Vocês podem verificar aí que essa parte em vermelho bem grande é o controle militar russo, essa parte em roxa aqui é o contra-ataque dos ucranianos e toda essa lista de vermelho aqui são controle militar russo. Então vocês podem ver que durante esse processo aí de conflito, a Rússia adentrou bastante dentro do território ucraniano. Atualmente, no ano de 2025 que a gente se encontra, já se tem aí reuniões para se tratar de um cessar-fogo, de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, com o papel aí dos Estados Unidos fazendo a mediação. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Vamos falar agora do nosso conflito entre Israel e Palestina. As tensões entre Israel e Palestina têm suas origens na primeira metade do século XX, tá, gente? Ela não é tão atual assim. Não é tão... Foram desencadeadas pela disputa envolvendo o território palestino. O grupo de palestinos do Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou no dia 7 de outubro de 2023 um ataque surpresa ao território de Israel. Matou aí mais de 1.400 pessoas e capturou mais 200 pessoas que se tornaram reféns. Nesse período aqui do dia do ataque, tá? Esses dados aí de pessoas mortas e capturadas como reféns. Israel respondeu, lógico, né, esse ataque com uma ofensiva militar que já matou mais de 10 mil pessoas. E segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dessas 10 mil pessoas, 40% eram crianças. A ONU
acusa Israel de cometer crime de guerra por meio de sua punição coletiva aos moradores da faixa de Gaza. A ONU ressalta que Israel não está matando os soldados, e sim a população como um todo. Já Israel alega que tem o direito de se defender. Israel respondeu à ONU que o Hamas também cometeu crime de guerra contra Israel quando ele fez aí civis de prisioneiros e reféns, tá bom? Atualmente, Israel e Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo, tá? Que iniciou, acho que foi em fevereiro agora, desse ano de 2025, para a libertação dos reféns. E aí foi uma troca de reféns, como vocês devem estar acompanhando nos jornais. Vamos para o nosso próximo conflito, que é a Nigéria e a Síria. A Nigéria é palco de violência por grupos organizados desde 1960, tá? Lá na sua independência. E o principal foco atualmente são as batalhas entre forças do governo e grupos radicais islâmicos em diferentes estados que buscam controle do território. Então aqui a gente tem conflitos. E é isso, gente. Outro conflito que a gente tem é no Iêmen. É uma guerra civil que começou em 2014. Ele envolve rebeldes xiitas, Houthis e forças leais ao governo sunita. Então, as principais características dessa guerra aqui é os Houthis tomaram a capital do Iêmen, Sanaa, exigindo um novo governo e preços baixos de combustível. O conflito ele provocou uma crise humanitária, reduzindo a capacidade das famílias de comprar alimentos, também é um grande problema. Então aí a gente vai ter também o problema o que vai gerar insegurança alimentar, né, gente? A guerra já destruiu o sistema de saúde, a rede de distribuição de água. E o Iêmen está entre os países mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. E é isso, gente. Esses conflitos, como vocês podem ver, eles têm muitas características em comum, como, por exemplo, o deslocamento das pessoas, o colapso na saúde, insegurança alimentar. Esses são alguns dos problemas causados para os civis, que a gente chama assim, né, que habitam cada um desses territórios, dessas nações que estão envolvidas em conflitos, além do grande número de mortes, né, de vidas perdidas por causa desse conflito. Bem, espero que vocês tenham gostado. Relembro a vocês que se caso você se interesse em saber mais de algum desses conflitos, busque outras formas de referência, tá? Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!